Vamos continuar aqui falando sobre variáveis. E agora, nesse primeiro momento, né, nesse momento inicial, eu vou fazer uma tangente com outro assunto que também faz parte de programação, mas mais por uma questão da gente conseguir manter o que está escrito aqui na tela e continuar falando sobre variáveis, né? Perceba que o seguinte, aqui na parte de cima, a gente poderia também apertar Ctrl F5 nesse botãozinho de player. Quando a gente clica aqui, como tem um monte de texto que eu digitei aqui, ele vai falar que a compilação deu erro, né? Porque ele não entende o que é binário, por isso que ele está colocando aqui essa tracejada vermelho, né? Então, como que a gente faz para conseguir manter esse texto aqui e mesmo assim parar de dar esse erro, né? A gente vai começar a utilizar comentários. Comentários, como o nome já diz, a gente está fazendo um comentário de partes do texto ali, mas esse trecho escrito, ele não vai para o processo de interpretação nem de compilação, ok? Existem duas formas da gente conseguir criar comentários, ok? A gente pode criar comentários usando duas barras, e aí perceba que o Visual Studio ele já coloca tudo em verde. Então toda vez que você vê alguma coisa que está com esse tom de verde aqui, né, são comentários. Então, ou é barra barra, só que o barra barra ele só funciona individualmente por linha. Perceba que eu coloquei aqui e ele não pegou o restante, né? E a gente tem uma outra possibilidade que é colocar barra asterisco. Só que o barra asterisco ele precisa ser finalizado, porque senão tudo que eu escrever aqui para baixo ele vai entender como comentário. Então aqui eu coloco asterisco barra. E aqui, quando eu começar a escrever, ele já não vai estar mais verde, ok? E perceba o seguinte, que agora, quando eu marcar aqui para dar play, o meu console vai abrir aqui e ele não vai dar erro de compilação, justamente porque esse trecho está comentado, logo esse comentário ele não vai ser entendido pelo computador como um código válido para ser compilado, correto? E aí perceba, né, que quando eu apertei o play, ele fez um processinho rápido, ele já gerou essa tela de console aqui, né, do CMD, e aí ele printou aqui para mim, ó, Hello World, e aí já pediu para você pressionar qualquer tecla para continuar. Quando você aperta, ele finaliza o nosso programinha. Na prática, o que a gente está vendo aqui é o processo de compilação. E aqui embaixo ele coloca aqui, ó, saída. Iniciando o build, né? Build iniciada. Compilando o projeto, ele compila a informação toda. E aí ele cria um executável a partir do código que a gente digitar aqui. E aí agora a gente vai começar a botar a mão na massa nesse negócio de programação, né? Então perceba que aqui ele utilizou esse console.writeLine para conseguir escrever esse texto, e aqui o texto ele colocou essas aspas duplas para poder informar que é texto, né? Toda vez que a gente tiver um texto, ele vai estar entre aspas duplas ou entre aspas simples, né? Algumas linguagens de programação são um pouco mais chatas. E perceba que quando a gente passa o mouse aqui, a gente consegue ver ele falando ali, ó. O console write, ele precisa de uma string. E aqui ele até coloca um ponto de interrogação ali. No futuro eu vou explicar o que é esse ponto de interrogação. E aqui um valor em string. E ele fala que ó, escreve valores strings, né, especiais no line terminal. Então ele vai pegar, ele vai fazer aqui to standard output string. Ele vai pegar essa informação em string que você está colocando aqui e ele vai empurrar essa informação, né, para o terminal que está executando esse
esse comando, ok? E aqui ele coloca que as exceções é o IO exception. Lá para frente, quando a gente estiver falando de funções, vocês vão conseguir entender mais claramente o que vem a ser essa sintaxe aqui, por que tem esse ponto e tudo mais. Mas a priori a gente vai só copiar e colar essa informação aqui toda vez que a gente tiver que printar alguma coisa na tela, ok? Então toda vez que a gente tiver que escrever alguma coisa lá no terminal, a gente vai só copiar e colar essa informação. Então vamos fazer uma brincadeira mais básica de todos. Eu vou criar aqui uma variável. A variável, ela, no caso de linguagem fortemente tipada, a gente precisa falar qual é o tipo dela inicialmente. Aqui eu estou colocando int, então a gente vai criar uma variável inteira. E aí eu vou dar um nome para essa variável. Pode ser qualquer nome, tá? Pode ser aqui, ó, qualquer nome. Depois do nome da variável, a gente vai ter igual. E aí sim a gente vai atribuir um valor para ela. O igual é o termo, né? O caractere utilizado para atribuição, para a gente conseguir colocar dentro dessa variável uma informação. E aqui no caso eu vou colocar assim, ó, 10, ponto e vírgula. Então perceba, a gente está escrevendo como se fosse um texto, né? Então vamos interpretar esse texto. Primeiro a gente fala qual é o tipo da variável. No caso da variável inteira. Depois eu dou um nome para essa variável, né? Coloco qualquer nome que eu quiser, maiúsculo, minúsculo e tal. Depois eu estou falando aqui que eu quero que essa variável ela comece com o valor 10. E aí eu posso pegar essa informação e printar essa informação lá na tela. E eu posso dar um play. E aí o nosso consolezinho ele abre aqui falando 10. Então isso é o mais básico de tudo de uma atribuição de variável. Nós começamos essa variável com valor 10 e eu mando printar esse valor 10. E aí vamos começar a fazer umas brincadeiras aqui. Se eu não colocar esse 10 aqui, olha só. Quando a gente tirou o 10 ali, o VS Code já falou pra gente aqui, ó. Uso de variável local não atribuída. Isso é, eu não posso printar uma informação na tela que não foi atribuída. Ela não tem um valor. Então, se eu clicar aqui em compilar, ele vai dar o erro aqui, ó. Houve erro de compilação. Por quê? Porque não existe um valor. Então, necessariamente, uma variável ela precisa conter um valor inicial, um valor default, né? Por quê? Porque senão, durante o processo, ele vai dar erro. Ah, existe uma forma de não precisar colocar esse igual? Sim, eu poderia pegar aqui logo em seguida e colocar aqui, ó. Qualquer valor é 10. E aí eu dou um ponto e vírgula. Isso resolve o problema. Se eu vier aqui compilar, ele vai resolver o problema. Pô, André, mas como assim? Eu tenho a opção de colocar já uma pré-atribuição quando eu defino a tipagem da variável, ou eu posso, posteriormente à declaração inicial da variável, eu posso atribuir um valor. Mas eu preciso fazer essa atribuição desse valor antes de qualquer função que eu vá chamar essa variável no futuro, né? Ou, em alguns casos em específicos, eu posso até passar essa variável sem atribuição e atribuir ao longo do processo antes de uma função que precisa dessa variável estar atribuída efetivamente. Então, a gente começou a programar aqui alguma coisinha, né? Começamos a ver um pouquinho de variáveis na prática. E aí a gente vai para o próximo vídeo e vamos continuar essa brincadeira aqui.